Você é barbeiro? Você corta cabelo? Você vive de fazer barba, cabelo e bigode? Eu sou barbeiro, vivo de fazer barba, cabelo e bigode. Por acaso você já teve um sentimento que todo mundo está crescendo e você está no mesmo lugar? Por acaso você já teve aquele sentimento assim um sábado à noite, depois de ter cortado 30, 40 cabelos, atendido naquela correria, aquela zoada, aquele tanto de gente para você atender, e chega no final do dia, você vê ali, cara, só isso, velho. Eu poderia ter produzido mais, eu poderia ter ganhado mais, eu poderia estar mais feliz dentro da minha profissão. Talvez você ama incondicionalmente o que você faz. Você ama cortar cabelo, mas ainda não se acertou na profissão. Talvez você tenha uma barbearia linda, ou talvez você tenha uma barbearia que vai ficar linda ainda, mas você ainda não acertou na gestão, você não acertou nos colaboradores. Por acaso você já teve uma manhã que você está trabalhando, aí você recebe uma mensagem no celular de um colaborador seu: a partir de hoje eu não vou trabalhar mais com você, eu vou abrir a minha barbearia. Fica tranquilo, você não está sozinho. Por acaso você já chegou no final de ano, cara, passou um ano e eu estou do mesmo jeito que eu comecei o ano, que eu terminei o ano passado. Cara, entrou ano, saiu ano e até hoje eu não consegui comprar o meu apartamento, a minha casa própria. Talvez até hoje você não conseguiu colocar o seu filho numa escola melhor. Talvez você até hoje não conseguiu dar um conforto melhor para a sua família. Mas você é capaz de fazer isso. E fazendo a mesma coisa que você faz, que eu faço, que muitos outros profissionais no Brasil fazem. Então, se porventura você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, fique até o final do vídeo, porque eu tenho algo muito grande para te entregar. Beleza? Eu queria te contar uma história de um profissional barbeiro, de um cara assim como você, assim como eu, que também corta cabelo. Esse cara é barbeiro desde muito novo e uma vez numa conversa pude saber um pouco mais sobre a história dele. Tinha uma barbearia muito pequena, muito simples, em um bairro muito simples, cercado de periferias e tal. E o cabelo dele sempre foi o mais barato da região. Vivia muito cheio, né? O salão sempre cheio, cliente procurando ele e tal. Mas uma vez ele falou assim: cara, os meus clientes só me procuram porque meu cabelo é barato. Eu corto bem, eu corto direito, mas assim, tem muitas outras pessoas que cortam o cabelo melhor do que eu e tal. Mas eu tenho certeza que esses clientes vêm aqui por causa do meu preço, não por causa da minha qualidade e nem por causa da minha pessoa. Esse cara começou a trabalhar tanto, com preço barato, geralmente a gente trabalha muito mesmo. Começou a trabalhar tanto, que chegou uma época que ele teve um pico de estresse tão elevado que ele chegou para um amigo e falou assim: eu não quero mais cortar cabelo, eu não quero mais ver gente, na verdade eu não estou querendo ver gente. É quase um estado crítico, né, emocionalmente e tal. Por quê? A vida dele era a seguinte: ele chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, geralmente já tinha 2, 3 clientes na porta da barbearia o esperando. Ele começava a cortar cabelo com fome, porque às vezes tinha saído atrasado de casa, né? Não tinha dado prazo para tomar um café. Ele começava a cortar cabelo ali, e aí já chegava mais um, já chegava mais outro, já chegava mais outro, mais outro. E era perto de uma avenida que tinha muitas oficinas, muita loja de peças, essas coisas assim. E os caras cortam cabelo, quer cortar o cabelo muito rápido, era cabelo de 8 minutos, 10 minutos, e aquilo ali uma loucura, sabe? Ia dando a hora do almoço, ele estava com fome porque ele não tinha tomado café da manhã, ia chegando na hora do almoço, aquele público de horário de almoço chegava para cortar o cabelo, e aquilo, cara, só mais um, não corta para mim que eu tô no horário de almoço, corta para mim, e aquilo você não consegue falar não, né? E esse cara, ele sempre foi de um coração muito bom. Não, pode sentar. Ia dando 2 horas da tarde, ele não tinha tomado café da manhã, ele não tinha almoçado e via que nem um café da tarde ia conseguir tomar. Porque a correria era tanta, a pressão era tanta. Ele chegou um momento de estar cortando o cabelo ali na correria, naquela correria, vendo tanta gente querendo cortar cabelo, que ele olhava para a porta e via uma pessoa chegando, ele ficava nervoso.
ele ficava bravo de ver uma pessoa chegando para cortar cabelo. Talvez dentro dele, ele falou que ele não falava isso para as pessoas, mas dentro dele ele xingava, sabe? O sentimento de ver uma pessoa entrar pela porta é um sentimento de raiva, porque você está cansado. O cara está cansado, o cara está estressado, o cara está nervoso, ele quer atender o mínimo de pessoas possível. E aí, trabalhando, ia dando 4, 5 horas da tarde, na maioria das vezes o que esse cara tinha comido era biscoito recheado e água. Ou seja, glicose, ia mantendo a glicose e a hidratação. Isso não é vida, cara. Esse cara teve problema de estômago, porque não se alimentava na hora certa. Esse cara teve inúmeras dores de cabeça. Esse cara teve que trabalhar à base de remédio para ver se conseguia atender bem as pessoas. Ia chegando no final do dia, 7h30, 8 horas da noite, o estado crítico de tanto trabalho era tão grande, ele começava a tremer, começava a ficar fadigado e chegava mais um cliente. Não, só mais um, porque eu tenho um casamento para ir amanhã. Não, cara, só mais um, porque eu preciso de cortar hoje, porque senão, enfim, amanhã é uma entrevista de emprego. Não, pode sentar aqui, pode sentar aqui, pode sentar aqui, pode sentar aqui. Ia dando 8h30 da noite, 9 horas da noite e a barbearia aberta. Chegava em casa, muitas das vezes, a esposa dele já estava para dormir, né? Não tinha ânimo para sair, para ir num cinema com a família, para pegar o filho e levar para a escola, ou para levar o filho numa festinha. Sábado à noite é o dia que o profissional fica mais cansado. Ele falou para mim que por diversas vezes ele perdeu aniversário de casamento, por diversas vezes ele perdeu casamento de amigos. É sempre aquele amigo, você pode ser meu padrinho de casamento. Cara, eu não posso porque eu largo bem mais tarde no sábado. Férias, em muitos anos de carreira, esse profissional nunca tirou férias, né? Folga, muitas das vezes, não sabia o que era folga. O único momento que esse cara tinha para curtir a vida era no carnaval, que ele fechava ali no sábado à noite e só voltava na quarta-feira após as 13 horas. Então, as férias desse cara, desse amigo, sempre foi destinos próximos que conseguia ir de carro e voltar no outro dia, mas era um descanso muito repentino, muito rápido, muito de qualquer jeito. E esse cara sempre sonhou, né, em colocar alguém do seu lado para trabalhar com ele, para dividir ali as tarefas, para dividir ali a clientela, mas quem trabalha sozinho sabe muito bem como é que funciona essas coisas. Ele não sabia como é que era treinar uma equipe, ele não sabia como é que era colocar alguma pessoa do lado, ele tinha medo desse cara sair, trair ele, abrir uma outra barbearia, sei lá, de fazer alguma coisa, alguma sacanagem, alguma coisa. E uma vez ele conseguiu, ele colocou um cara para trabalhar com ele, mas acabou não dando certo porque ele não queria passar o conhecimento dele para quem estava do lado, ele tinha medo daquilo e ele cortava os cabelos super bem e o colega dele sempre cortava mal, porque não teve um ensinamento, não teve um treinamento, né? E tem aquela questão também, né? 10 caras esperando, o profissional, seu auxiliar, né? Você quer ir cortando aí, amigão? Não, vou esperar o fulano. Você quer ir cortando aí, parceiro? Não, vou esperar o ciclano. Então acabava que a agenda do cara ficava superlotada, né? De vários clientes ali e o profissional que estava do lado ficava sempre chupando o dedo. Então isso realmente é uma situação muito ruim, é uma situação muito complicada, porque você acaba tendo um fardo de trabalho nos seus ombros ali, uma sobrecarga muito grande, porque ninguém quer cortar cabelo talvez com um profissional desconhecido, ninguém quer cortar com um cara que ninguém conhece, entende? Então isso realmente acaba te trazendo um estresse, um cansaço, uma fadiga, uma vontade de parar, uma vontade de mexer com outra coisa, uma vontade de sair da profissão, um sentimento de que não ganha dinheiro. Realmente esse cara sofreu muito e durante muitos anos. E esse cara que ficava sem comer por causa do trabalho, cortava muito cabelo para ganhar um pouquinho mais, esse cara que ganhava menos do que a maioria, esse cara que tinha muito cliente por causa do preço, esse cara que chegava em casa, a família já estava dormindo, esse cara que não conseguia talvez ir no cinema com a esposa no final de semana, esse cara que perdia muitas festinhas dos amigos, muitos casamentos, esse cara que era o último a chegar nas festas de final de ano, esse cara que era ridicularizado por muitos quando falava que era barbeiro, esse cara que vivia fadigado, cansado, estressado e nervoso, esse cara sou eu.
E eu quero contar para vocês nesse vídeo como que eu transformei a minha história em uma realidade totalmente diferente. Aquele cara lá que não conseguia contratar ninguém para colocar do lado dele, hoje tem quase 100 colaboradores. Não é da noite para o dia que se consegue isso. Eu também não digo para você que existe uma fórmula mágica para fazer isso. É muito trabalho e é muito trabalho com a mente, é muito trabalho com a cabeça, é muito trabalho com as mãos, mas a gente tem que trabalhar muito com a cabeça. Falando para vocês aqui o que de fato mudou a minha história para o que ela é hoje, foi o conhecimento. Foi a busca incessantemente por aprender sobre o ofício que eu estava fazendo. Sabe por que eu quebrava a cara lá atrás? Sabe por que eu trabalhava igual um louco e cobrava muito barato? Porque eu não sabia gerar valor para o meu trabalho. Sabe? Eu não sabia, cara, como que eu vou cobrar mais? Eu corto do mesmo jeito que a maioria. Como que eu vou ter uma equipe sendo que eu não tenho coragem de treinar o cara que está do meu lado? Como que eu vou crescer esse negócio se eu tenho medo, cara? Como que eu vou fazer as coisas acontecer se eu não acredito nem em mim mesmo? Sabe, tem muita gente que fala assim, acredite em você, parece frase de internet, mas o primeiro a acreditar que você pode fazer as coisas é você mesmo, cara. E você pode, eu tenho certeza que você pode. Tenho certeza que você é competente para fazer isso. Então talvez deixe de malhar, talvez só o bíceps lá, ó, né, para ficar forte, e vai malhar o cérebro, vai buscar conhecimento, vai estudar sobre o ofício que você se propôs a fazer, sabe? Se a gente levar para as outras profissões, todo mundo estuda muito, gente. Todo mundo faz curso, todo mundo faz pós, todo mundo faz doutorado, todo mundo faz faculdade. E a nossa profissão, hoje, ela nos permite fazer isso. E o momento que eu entendi isso, a minha vida começou a mudar. Sabe por quê? Porque eu comecei a cortar melhor. Comecei a cortar melhor, eu vi que o meu cliente começou a gostar mais dos meus cabelos que eu estava fazendo. Falei, opa, eu vou aumentar o cabelo porque ele vai pagar, porque ele gostou. Então eu aumentava R$2, né? Eu aumentava R$1. Aí quando eu vi que o cliente gostou daquilo, eu falei, cara, agora eu vou trocar esse piso aqui da barbearia. Eu fui lá e comprei o piso financiado lá, sei lá, e troquei o piso da barbearia. Quando eu vi que o cliente chegou e falou assim, cara, que piso bacana. Falei, já que ele gostou, eu vou pintar as paredes da barbearia. Já que ele gostou, eu vou comprar um ar-condicionado. Eu vou botar uma internet aqui. Eu vou colocar um forro de gesso. Eu vou colocar um cara para trabalhar do meu lado, mas eu vou ensinar esse cara o que ele tem que fazer para ele atender o meu cliente igualzinho eu atendo e o meu cliente ficar satisfeito. Entende? A partir do momento que eu coloquei um guri ali, um rapazinho para trabalhar comigo, eu falei assim, cara, você vai passar a máquina aqui assim, 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 assim. Você vai fazer o pezinho sempre desse jeito. Você vai cortar aqui em cima sempre desse jeito. E pá. Vou treinar ele. Ele vai ser uma cópia do meu trabalho. Entende? Eu repliquei o que eu sempre fiz no colega do lado. E aí deu certo. Entende? O meu cliente, que quando ele chegava eu estava agarrado, ele começava a cortar com o outro e de boa. Eu disse, não, eu vou cortar com o fulano aqui porque ele corta bem também. E aí deu certo aquilo. Aí depois eu comecei a trabalhar com mais um do outro lado, né? A gente replicou o padrão em 3 pessoas, deu super certo. O cliente chegava, eu estava ocupado, eu já cortava com o outro, eu já cortava com o outro. Eu saía para almoçar, a barbearia não precisava mais de fechar para o almoço, né? Porque tinha 2 profissionais atendendo e quando eu ia almoçar, a hora que eu voltava, o outro ia almoçar. E assim a gente foi fazendo sucessivamente, sabe? E eu pensei comigo, cara, já que eu repliquei isso em 3 pessoas, e se eu replicar para 4? E se eu replicar para 5? E se eu replicar para 6? Para 7? Para 8? Para 9? Para 80 pessoas? Tá entendendo? Não existe uma fórmula mágica, gente. O que você precisa é entender do que você está fazendo. Ah, mas a gestão é muito complicada. Beleza, faz um curso de gestão, vai para o Sebrae, vai para não sei na onde, faz o Barber Day online, faz um treinamento, participa de um evento de business. Você precisa entender do seu negócio, a sua profissão, a sua casa ali, né? A sua barbearia é um business, é um negócio, é uma empresa.
Se você não entende do que você está fazendo, eu sugiro que você mexa até com outra coisa. Mas se é barbeiro, se é um empresário barbeiro, você precisa dominar o que você faz. Quando um atleta mata uma bola no peito aqui, ele domina ela para tudo enquanto é lado, ele bota ela no nariz, ele domina o que ele faz. Se você não domina, você sempre vai ser o coitado, sempre vai ser o cara frustrado, sempre vai ser o cara chateado, sempre vai ser o cara que não consegue nada, mas muitas das vezes isso é culpa sua mesmo, cara. Isso não é culpa minha, não é culpa de quem está do seu lado, às vezes não é culpa da sua mulher, não é culpa do seu pai, da sua mãe, não, é culpa sua. Os melhores profissionais, os profissionais grandes, eles são grandes, eles têm sucesso profissional por culpa deles, porque eles escolheram malhar não só o bíceps, não só ali o abdômen, eles escolheram malhar o cérebro, estudar o que se propôs a fazer. O que de fato mudou a minha carreira não foi uma fórmula mágica, não foi um investidor. O que aconteceu comigo foi que eu quis buscar conhecimento, que eu busquei conhecimento. Fui para 6 países para me especializar, para abrir a minha cabeça. Isso tudo abriu muito a minha cabeça, abriu muito a minha mente e me fez enxergar algo muito grande na nossa profissão e que realmente mudou a minha história. Eu tenho algo muito grande aqui que é para mudar a sua história também, que é o Barber Day Online. O Barber Day Online vai abrir a sua mente, vai abrir a sua cabeça, por quê? Aqui é uma estrutura muito grande, uma estrutura preparada para o ensino, onde a gente grava todos os tipos de corte de cabelo, todas as versões de penteados e tal, tudo que há de mais moderno no nosso estilo de trabalho, é óbvio, né? Nesse mercado que está cada dia mais concorrido, cada dia maior, cada dia mais competitivo. Então tudo isso você vai ver aqui dentro do Barber Day Online. Sem contar que você vai ver aulas também do Josiel, do Marconi, do Rogério Araújo e todas as aulas que eu já gravei aqui no Barber Day Online. Aulas de corte de cabelo, aulas de business, aula de como alavancar o seu negócio, e é realmente um conteúdo incrível e que eu tenho certeza que vai abrir totalmente a sua mente. Aqui, se você tem aquela dificuldade ao fazer as sessões, ao fazer as mechas ali, ao fazer uma finalização, é muito interessante você colocar o seu fonezinho, olhar ali no seu telefone, voltar quantas vezes for preciso, adiantar o que realmente não for legal para você. São câmeras em Full HD, a fundo totalmente branco para não ter nada para dispersar a sua atenção. E algo que é inédito no Barber Day, algo que é inédito no nosso mercado, é que o Barber Day Online se compromete com você a uma vez por semana a entregar uma aula nova. Então, toda semana tem aula quentinha, aula nova para você assistir e estar se atualizando. O nosso mercado é um mercado que está em constante evolução, é um mercado que todo dia sai uma nova tendência, todo dia sai um novo corte, um novo cabelo, e saiu uma nova tendência, saiu um novo cabelo, a gente acha que é interessante, faz parte do nosso conceito, faz parte do nosso estilo, vai estar aqui disponível para vocês. E pessoal, é o seguinte, o Barber Day Online, ele foi o primeiro curso online para barbeiros criado aqui no Brasil, e ao longo desses 3 anos, ele foi criado há 3 anos atrás, e ao longo desses 3 anos já são mais de 4.000 alunos que fizeram parte do nosso treinamento, que fazem parte do nosso treinamento, e já ajudamos aí milhares de pessoas, então, Brasil afora e também fora do Brasil. E hoje nós temos ativos na plataforma quase 2.000 pessoas, quase 2.000 alunos recebem as nossas aulas, assistem às nossas aulas e aprendem conosco. Grandes educadores aí pelo Brasil assistem nossas aulas, ministram seus cursos, se qualificam um pouco mais para ensinar para os seus alunos. E você deve estar pensando, cara, isso deve ser uma paulada, né? Deve ser muito caro, deve ser algo inatingível para mim, para minha realidade e tal. Eu quero dizer para você que não, que é algo muito dentro da sua realidade. Quando a gente criou o Barber Day Online, a proposta é que todo mundo seja igual aqui dentro. Para você que tem uma barbearia muito simples, numa região periférica, que o corte de cabelo é R$10, R$12, você tem condições de estar conosco dentro do Barber Day Online e alavancar a sua carreira. Para você que tem uma mega estrutura, uma mega barbearia, você também tem condições de ter o curso, de ter acesso a todas essas aulas. Porque nós estamos falando, gente, de apenas R$ 57,90. É isso mesmo, R$ 57,90 você vai pagar essa mensalidade nesse valor e vai ter acesso a todas essas mais de 25 aulas
mais de 25 horas de conteúdo. Então você vai ter conteúdo para você destrinchar aí por muito tempo. E o mais legal de tudo isso, pessoal, é que esses R$ 57,90 que eu estou falando para você, se você assinou o curso, viu que não é isso que você quer, você pode ficar só com um mês. Você não precisa pagar todos os meses. Nós não estamos falando de um valor que vai ser descontado de você de 12 vezes. Não, assinou um mês, não gostou, você investiu R$ 57,90. Vou ficar 2 meses. Beleza, você fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, quanto tempo você quiser. Não é pegadinha, não é nada para te enganar. Nós estamos falando aqui de muita verdade, de muita coisa legal, de um conteúdo verdadeiro que foi criado para realmente mudar a sua história. O que eu estou falando para você é verídico, a minha história é uma história verídica e tudo que eu coloco a mão para fazer é verídico. Seu Elias, eu não tenho cartão de crédito, eu não trabalho com cartão de crédito, você pode sim pagar no boleto. Só não é possível você fazer uma assinatura de 1 mês no boleto, ou de 2 meses, ou débito em conta, a gente não trabalha assim. Para você pagar no boleto, você tem que aderir ao plano anual, que são 12 meses, ou seja, 12 parcelas de R$ 57,90 vai dar R$ 694,30. Só que quando você adere a esse plano, você tem R$ 100 de desconto. Então, ou seja, você vai pagar R$ 594,30 uma vez e tem acesso a 1 ano de conteúdo. Olha que legal. Então você pode sim pagar no boleto, pode pagar à vista, pode pagar como você achar melhor e ter acesso a esse conteúdo extenso aí de 1 ano de aprendizado. Então o Barber Day Online funciona como uma Netflix do barbeiro. E eu te desafio agora, nesse momento, a clicar aqui em algum botão aqui de assinatura, assinar o Barber Day Online e comprovar de fato o que eu estou falando para você. Eu tenho certeza do que eu estou te falando, esse conteúdo pode transformar a sua vida, a sua carreira e a gente se vê então dentro do Barber Day Online. Corre para lá, tamo junto!